Olá, sejam bem-vindos ao Canto da Taverna. Dia 5 de novembro é Dia Internacional do Cinema, e essa data não poderia passar em branco para nós do Canto da Taverna. Então eu preparei um especial e pensei em que poderia ter feito. Então eu preparei uma lista de 7 filmes que eu tenho inveja de quem conseguiu assistir no cinema em sua estreia. Eles não são os melhores filmes que existem, mas com certeza estão entre eles. Esses 7 filmes têm uma coisa em comum. Na maioria deles nós nem éramos nascidos. E em alguns outros nós éramos jovens demais até mesmo para irmos ao cinema. Uma coisa interessante que isso me faz pensar é que tem gente que, mesmo tendo ido assistir a filmes tão icônicos e tão marcantes da história do cinema, talvez não tenha absorvido ou simplesmente passaram por lá. Isso é engraçado. E eu que assisti anos depois de suas estreias, muitos deles me tocaram de tamanha forma e fazem parte da minha vida. Eu carrego eles comigo, sabe, no meu coração há tantos anos. É incrível pensar que tem gente que passou por aquelas salas nas estreias destes filmes e não perceberam nada ou não sentiram nada. Eu costumo citar um ditado meio engraçado. Tem gente que tem amendoim e não tem dente. Tem gente que tem dente, mas não tem amendoim. Isso resume bem o que são esses momentos. Acho que antes de começarmos nossa lista, vale a pena falar um pouco sobre o cinema. Não é sua história nem nada disso, mas o que é essa cultura? O que é a sétima arte, tão querida por muitos, né? Cada vez mais as pessoas assistem obras cinematográficas nas suas telas pequenas, em seus portáteis, perambulando, andando, inquietos, sem sossego, distraídos com muita coisa e muita tecnologia ao seu redor, sem dar a devida atenção ao cinema. Parece que o hábito da tela grande, apesar de ainda estar muito em alta, está sendo muito competido com as telas pequenas dos portáteis. E qual a diferença nisso? É apenas tela? Trata-se de tela? Trata-se de tecnologia? Não. O cinema remete a uma das características mais essenciais dos seres humanos. Uma das maiores necessidades dos seres humanos. Estarem juntos em volta da fogueira enquanto alguém conta uma história para eles. Estar numa sala de cinema traz você de volta a uma raiz quase que passada geneticamente de geração em geração. A necessidade de estar ali compartilhando uma história. Essa é a magia do cinema acima de tudo. Como qualquer arte, ela não se faz sozinha. Foi pensando nisso que eu parei para fazer essa lista. Eu fico imaginando quem esteve naquele momento e viu certas obras que até hoje ecoam pela cultura da sétima arte. Então vou apresentar para vocês o primeiro dos 7 filmes, lembrando que era uma época sem internet, sem spoiler, muito mal trailer. Então o poder de uma surpresa era muito maior e muito mais transformador em um filme. Em 7º lugar eu trago O Mágico de Oz, de 1939. It's far, far away, behind the moon, beyond the rain, somewhere over the rainbow, way up high. Imaginem você entrar em 1939 numa sala de cinema, onde todos os filmes que você tinha, 99% era preto e branco. Um ou outro filme tinha um efeito raro, que era de colorido artificialmente. Sem aviso nenhum, você vai ver a história de Dorothy e seu cachorrinho no Kansas. E como qualquer filme, é um conto onde ele está preto e branco. E quando ela chega em Oz, a sua casa, ela para no mundo mágico de Oz. Quando ela abre a porta, toda a Oz é colorida. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, e mesmo hoje quando eu revejo essa cena, ela é de arrepiar. Aí eu multiplico isso imaginando o impacto que isso teve com quem estava na sala de cinema naquele momento. Eu acho que momento mágico é o menor adjetivo que eu posso colocar para quem testemunhou isso pela primeira vez nas salas de cinema em 1939. E até hoje o filme é comovente, bonito para toda a família e é cheio de mensagens magníficas e imortais. Para começar nossa lista, é por isso que eu recomendo o 7º lugar, O Mágico de Oz. Sim, eu tenho inveja de quem esteve nessa época e presenciou esse filme. Vamos avançar um pouco no tempo e eu vou apresentar a vocês o 6º lugar. Dirigido pelo gênio Stanley Kubrick, que também merece um programa especial só para ele. Em 68 ele traz um dos seus marcos no cinema. 2001, Uma Odisseia no Espaço. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do.
aquele momento que o macaco joga o osso para o ar, sendo que o osso é a descoberta da arma, e da arma mais primitiva, ela se transforma naquela arma nuclear em volta da Terra. Então essa analogia é sensacional feita no filme. As mensagens diversas, com poucos diálogos, e o diálogo entre Hal, o famoso robô da ficção científica, e o protagonista. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Eu fico imaginando, em 68, quando as pessoas entraram naquela sala de cinema sem saber o que era aquele filme, qual era a proposta do filme, as pessoas mal tinham ideia da sinopse, como ficaram depois de acabar o filme. Deve ter babado, coisa assim. Indo mais pra frente ainda, agora para 85, eu trago essa obra-prima de Robert Zemeckis, um marco dos anos 80, De Volta para o Futuro. That's the power of love. That's the power of love. Eu diria que quem passou pelos anos 80 e não assistiu de alguma forma, não necessariamente no cinema, De Volta para o Futuro, não viveu os anos 80 em sua plenitude. Com trilhas sonoras memoráveis, De Volta para o Futuro marcou toda uma geração e influenciou a história do cinema. Em 1985, Richard Donner, um dos grandes nomes e gênios do cinema, dirigiu O Sonho de Aventura de Toda Criança, com humor, aventura, fantasia. E eu diria que uma curiosidade, talvez a maior ficção do filme, seja a união perfeita, a ideia de uma amizade impecável que seria aquelas crianças, aquela pureza que parece que somente o palco dos anos 80 poderia oferecer para fazer aquele grupo, né? Quem lembra aí, Josh Brolin era o mais velho deles, o Josh Brolin que vai fazer Thanos. A trilha sonora espetacular de Cyndi Lauper. Os Goonies talvez seja a representação cinematográfica da criança dos anos 80 e que inspirou muitos jovens, mas que por outro lado deve ter deixado muitos outros frustrados de não conseguirem ter um grupo de amigos como aqueles. Faz parte da vida. Em terceiro lugar, eu tenho que colocar uma trilogia inteira. Estou falando de Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida de 81. O Templo da Perdição de 84 e A Última Cruzada de 89. Trago pelo genial Steven Spielberg, auxiliado pelo seu amigo George Lucas. E antes que vocês se perguntem, eu desconsidero o quarto filme da franquia, ele chega a ofender quem é fã. Tirado essencialmente da cultura pulp e representado muito bem nas telonas, eu fico me colocando no lugar de quem viu aquele personagem pela primeira vez. Toda a busca, a investigação e a aventura, o mistério que tinha nos Caçadores da Arca Perdida. E o 2, que na minha opinião, o Templo da Perdição é o melhor, o Castelo Pankot, os mistérios, Molaran, a cerimônia de Molaran. Molaran, Molaran, Molaran Sudaran, Molaran, Molaran, Molaran Sudaran. Aquele personagem que para mim é um vilão icônico. O Molaran, o sacerdote de Kalima, fantástico. As cenas, os closes, o trabalho de Harrison Ford, o elenco envolvido, até os figurantes da cena final do Templo da Perdição são fantásticos. A cena é comovente.
E o encerramento poético, o simbolismo da Última Cruzada, a participação de Sean Connery, toda a mensagem da Última Cruzada, um filme feito claramente para os fãs, onde Steven Spielberg deixa bem claro que a trilogia, que a saga encerra ali, no terceiro episódio. E John Williams mostrando para o público a sua maestria nessa obra incrível. Voltando um pouquinho no tempo, exatamente em 78, Richard Donner traz o que para mim é sua obra-prima. Eu fico imaginando novamente quem sentou naquela sala de cinema. Alguns devem ter achado que o homem podia voar realmente. Eu estou falando de Superman, estrelado por Christopher Reeve. Apesar de ser antes de Indiana Jones, John Williams já começa a mostrar o seu trabalho ali, criando o que seria um dos maiores hinos da cultura nerd e de um personagem de histórias em quadrinhos. O que me faz acreditar que eu tenho que fazer um programa especialmente só para John Williams. E o que falar de Christopher Reeve, que deixou sua marca eterna no personagem? Se você já viu pelo menos a imagem do ator no uniforme, como desvincular a aparência do ator, de Christopher Reeve, do Super-Homem? É quase impossível. Ele está para Super-Homem, assim como o Heath Ledger talvez esteja pro Coringa, hoje em dia. No 2 temos o primeiro combate de super-heróis, super-seres, em grande escala, com grande catástrofe, devastação. E esse combate, os efeitos desse combate, apesar de hoje serem até toscos, né? Eles levaram décadas para serem superados, para que um diretor de cinema se atrevesse a fazer um combate naquelas proporções que destrói uma cidade quase inteira. E nele está uma das cenas mais marcantes do filme Superman e uma das cenas mais marcantes do cinema. Flutuando diante da janela, eu estou aqui, Zod. Peguem o filho de Jor-El! General? Would you care to step outside? Superman! Superman, thank God. I mean, get him! Come to me, son of Jor-El! Kneel before Zod! Isso me arrepiou em casa assistindo isso. Eu fico imaginando quem viu isso pela primeira vez no cinema, enquanto esses efeitos e tudo isso ainda era uma novidade. E eu fico imaginando como o cinema vibrou quando o Super-Homem se ajoelha para Zod, pega a sua mão e, bem, você já sabe do resto. Em primeiro lugar, pode parecer bem óbvio, sim, não tinha como ficar de fora, a trilogia Star Wars. Criada pelo gênio George Lucas, tendo a participação de um diretor contratado pelo próprio Lucas, o Irving Kershner. A trilogia começa em 77 com Uma Nova Esperança, depois vai para 1980 com O Império Contra-Ataca e termina em 1983, termina entre aspas, com O Retorno de Jedi. Imagine-se, naquela época, final dos anos 70, numa sala de cinema, como alguns dizem, a abertura estrondosa da Fox, a tela preta, letras amarelas subindo e de repente aquela música explosiva novamente de John Williams, me desculpem, anunciando Star Wars. E em seguida você tem a abertura de Uma Nova Esperança, numa das cenas espaciais mais icônicas e atemporais, cujo efeito ainda hoje é sensacional. Nessa época, Hollywood estava sem muitas obras cinematográficas do porte. Os filmes tinham um caráter pessimista, o que estava relacionado à cultura do país naquele tempo. Ninguém se atrevia a fazer uma coisa mais alegre, divertida e que resgatasse o espírito de aventura e o espírito otimista que as telas de cinema poderiam prover para o seu público. Aí depois você tem a icônica cena de Luke Skywalker, um dos protagonistas e heróis mais inesquecíveis da cultura pop e nerd, apreciando o sol binário
com a Orquestra Sinfônica de Londres, regida por John Williams. Fica difícil não comentar sobre música. Eu, particularmente, uma opinião minha, música é 50% do filme. É impressionante. Imagina certas obras que você consagra e tira toda a música dela. Não estraga a obra, mas ela perde a alma. As inovações da obra, as raças, as armas, as naves, as bases, os planetas e o Jedi. Algo jamais visto na sétima arte, na literatura, em qualquer outra fonte da época. Eu coloco Star Wars em primeiro lugar porque isso é dito por diretores conceituados, por estudiosos da sétima arte. Existe o cinema antes e depois de Star Wars. George Lucas mudou Hollywood de certa forma, mudou a indústria do cinema, apresentou novas ideias e possibilidades e mudou também toda uma geração. E trouxe uma obra que transcendeu o que ela era apenas um filme e tornou-se o ícone da cultura pop, da cultura nerd. É por isso, e por um conjunto de outras qualidades que daria um programa inteiro falando sobre isso, que eu coloco o Star Wars, a trilogia de George Lucas, em primeiro lugar nessa lista de filmes que eu morro de inveja quando eu lembro quem deve ter testemunhado isso pela primeira vez nas telas de cinema. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, captado a ideia. Lembrem-se das 3 palavrinhas mágicas para nos ajudar. Inscrevam-se, compartilhem e curtam o nosso canal para que possamos trazer sempre mais programas como esse, trazer novas ideias, novas propostas e apresentar sempre uma ou outra coisa que talvez você não saiba ou uma ou outra indicação que você possa curtir e se divertir futuramente. Até breve, voltem sempre ao Canto da Taverna.